Se tem uma saga que eu sou fã, é dessa daí. Porque a última trilogia foi impecável, de boa. E possivelmente esse filme vai ser uma trilogia futuramente. E é isso que eu quero falar hoje com vocês sobre o Planeta dos Macacos, o Reinado. Filme que eu quero debater aqui, sem spoilers, para depois com spoilers, se realmente vale a pena ver. O protagonista é o melhor que o anterior, da última trilogia. O vilão é o melhor que temos aqui. O CGI realmente tá bom. Isso a gente vai debater logo em seguida, então senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Para assistir esse filme, precisa assistir a trilogia anterior? E já respondo aqui para vocês. Não precisa assistir a trilogia anterior, mas caso você tenha assistido, vai agregar muito para a história, porque o último protagonista da última trilogia, ele tá muito presente aqui na história, mesmo que a história seja 300 anos depois da última trilogia. Então, para quem já assistiu a última trilogia, vai ajudar muito. Mas quem não assistiu, pode ficar tranquilo que você vai absorver e gostar muito da história do mesmo jeito. E bem, já começando aqui a parte sem spoilers, já começaria dizendo aqui que a gente viu um pouco, né, da última cena do último filme da trilogia, que é com o César, o macaco, o chimpanzé, na verdade. Se eu trocar aqui chimpanzé por macaco, perdão. Mas na verdade aqui o chimpanzé César, em que ele conseguiu salvar o seu povo, né, ele se sacrificou. E isso a gente vê 300 anos atrás, tá? Vale ressaltar. E a gente vê que o César se tornou uma lenda, né? Depois da morte dele, a gente tem um foco ali no filho dele, que é o Cornélio. E depois disso, a gente começa a ver mais no futuro, 300 anos depois, o que aconteceu e o que o César deixou para os macacos, no caso para os chimpanzés. Então, a gente vai acompanhando um pouco disso. E aqui a gente vai ver vários tipos de grupos de chimpanzés diferentes e como a sociedade evoluiu, né, como tudo está cada vez mais dominado pelos macacos, como também pelas florestas e por aí vai. E aqui a gente vai acompanhar uma aldeia onde temos nosso protagonista, que aqui é o Noah, um macaco, né, na verdade um chimpanzé muito promissor, jovem, assim como o César ali na primeira trilogia, né, no primeiro filme da trilogia. E a gente vai ter uma relação muito interessante aqui na aldeia do Noah. A gente vai acompanhar uma relação bem interessante entre os chimpanzés e as aves, no caso aqui as águias, onde para eles se sentirem que estão prontos, né, para serem adultos ou até mesmo ter um legado ali, uma conexão com a natureza ou com o seu povo, eles precisam subir numa árvore super gigante, na verdade um prédio, né, que tudo está dominado pelos prédios, só que estão tudo cheio de florestas e afins e aí plantas, por aí vai. E eles têm que pegar um ovo de uma águia. Vale ressaltar que eles não podem pegar todos, tem que sempre deixar um para o ciclo da natureza acontecer de forma natural. E pegando essa ave, né, no caso pegando esse ovo dessa águia, eles vão ter uma conexão ali que após chocar o ovo, aquela ave vai representar você vai ter uma conexão ali com a ave. Então é muito interessante como vai tendo novos elementos aqui de sociedade mesmo dos chimpanzés. Então a gente já vê logo o Noah com seus amigos, que é a Suna, que é o possível interesse romântico do Noah, tá? Vale ressaltar que isso não é spoiler. A gente vai vendo um pouquinho ali da química dos dois. E o Anaya, que é como se fosse o melhor amigo do Noah. Eles estão subindo uns prédios lá, porém só tem 3 ovos e não pode pegar todos os 3, porque como eu falei, é o ciclo natural da natureza deixar um ali, pelo menos assim, o que o povo do Noah estabelece. Então eles pegam 2, o Noah diz que tá tudo bem, apesar que ele fica bem ressentido, porque caso ele não consiga pegar esse ovo de águia, ele só vai poder pegar no próximo ano, quando chegar uma nova ninhada. É como se tipo, ele repetisse de ano, né, que ele quer mesmo mostrar que tá pronto pro seu pai, que por sinal é o líder daquela aldeia. Só que quando ele tava já desistindo da possibilidade, ele viu um pouco mais alto lá, um ninho, e ele tenta pegar uma cena bem eletrizante, assim, a aventura tá bem exposta aqui nesse filme, então ele quase cai, é uma cena bem tensa, mas ele consegue levar o seu ovo, assim, com seus amigos para casa. Chegando logo em seguida, perto da sua aldeia, eles encontram um grupo de humanos ali, que os humanos aqui estão totalmente diferentes, os humanos estão mais ferozes, enquanto os macacos progrediram, os humanos regrediram, isso eu tô falando em questão de intelecto, os humanos estão mais um aspecto selvagem aqui, os humanos, na verdade, são os verdadeiros animais aqui presentes, então a gente vai acompanhando um pouco de enquanto está acontecendo a evolução dos macacos, dos chimpanzés, os humanos estão regredindo cada vez mais. Chegando lá, o Noah, ele tem esse contato ali com sua família, ele tem contato com sua mãe, com seu pai, ele mostra que conseguiu conquistar o ovo daquela águia, né? E aí já começa a ter aquela conexão, assim, com seus amigos. Só que o pior acontece logo em seguida. O Noah, antes de chegar lá na sua aldeia, ele percebe que alguma humana talvez tivesse seguido eles. Ele já fica já muito assustado. Só que ainda assim ele fica preocupado, né, de se acontecer alguma coisa do tipo. Então ele fica já de vigia sobre o que pode acontecer ali na sua aldeia, nas suas proximidades, devido por ter um contato com a Eco, que é aqui como os chimpanzés chamam os humanos. Então ele já fica um pouco mais atento, ele avisa seu pai toda a situação. Seu pai fala se ele já foi lá para fora do mundo, né? Visto que ele só fica ali pelas redondezas. Então seu pai tem uma preocupação que ele descubra como são as coisas, mais além daqueles limites ali de onde ele mora. E logo em seguida ele tem um contato ali com a humana,
pela noite. Só que o pior acontece, a humana simplesmente quebra o seu ovo. Isso faz o Noah ficar muito frustrado e recorrer aos seus amigos. Eles falam para eles avisarem ao seu pai, porque o seu pai vai entender ou coisa do tipo. Só que o Noah não quer fazer isso. Ele quer se provar que ele está pronto. Ele está pronto para talvez, possivelmente no futuro, liderar aquela aldeia. Então o que ele faz? Ele sobe num cavalo em plena noite e vai atrás daquela humana. Então a Primória já poderia já adiantar um pouco dessa história aqui para vocês. E eu já queria falar um pouquinho sobre a direção e os aspectos visuais que são presentes aqui nesse filme, como também a própria produção. A direção é feita pelo Wes Ball, ou Wes Ball. Ele é muito conhecido pela trilogia de Maze Runner, que muitos até gostam pelo tom de aventura, até mesmo suspense, uma pitada ali de terror devido aos zumbis infectados e afins. Mas quem gostou do livro não é nem um pouco fã dessa saga. Mas ainda assim, tem esse tom de aventura muito presente aqui nesse filme. O jeito que ele consegue filmar e extrair as emoções ali dos macacos, por mais que seja um CGI, ele consegue muito bem representar aqui. Principalmente todo o legado da trilogia anterior, nada é descartado. Acho que o que só faltou um pouquinho a gente absorver aqui é mais a questão da trilha sonora, até mesmo uma paleta, assim, uma fotografia mais interessante, mas temos belas paisagens aqui, apesar de tudo ser efeito visual, né, CGI, mas ainda assim a gente consegue entregar muitos visuais interessantes. Falando em visual, não poderia deixar de falar no visual dos chimpanzés aqui presente, que está simplesmente impecável, vale super a pena, só pelo CGI vale super a pena ver esse filme. E aqui sobre os personagens, já queria começar falando um pouco sobre o Noah, que aqui quem faz é o Owen Tig, acho que é assim que se diz o sobrenome dele, perdão pela pronúncia, e aqui ele faz um excelente trabalho, enquanto o Andy Serkis, que fazia o César, ele faz um trabalho muito corporal ali, em questão de trejeitos, né, como o César andava e marcava muito a imponência do César. Aqui esse ator, ele consegue trazer muitas as expressões faciais do Noah, ele consegue demonstrar muito o que o Noah está sentindo através do seu rosto e através das suas expressões. O Noah é um cara muito, no caso um chimpanzé, muito expressivo, e ele consegue sentir tudo isso mesmo pela sua expressão, o seu olhar, as caras que ele faz. Então, diferente do César, que tinha muito essa imponência, o Noah ele vai meio que evoluindo através da sua personalidade ali, das suas expressões e seu jeito de agir. E por falar no Noah, o Noah é um excelente protagonista. Diferente do César, que tem um desenvolvimento um pouco mais abrupto, né, onde o César tem que se tornar um líder, aqui é uma coisa mais micro. O Noah já tá numa aldeia, num contexto bem mais avançado, né, diferente do César, que teve que lutar contra humanos, teve que dominar tudo e conquistar tudo, né? Apesar que o César não foi nenhum ditador, vale ressaltar isso. O César sempre procurou a paz, o equilíbrio ali presente entre os macacos e os humanos. Mas aqui o Noah, ele é muito inexperiente em relação a tudo. E muita gente até criticou, já ouvi algumas críticas sobre o próprio personagem, diferente do César. Mas ainda assim eu consegui gostar muito do Noah, do que ele entrega aqui. O Noah consegue trazer através do seu jeito simples algo que vai crescer muito no decorrer da história. Eu estou muito curioso para ver como esse personagem vai evoluir assim como o César evoluiu. Vale ressaltar que o César, ele não era esse macaco absurdo, ele foi crescendo no decorrer dos filmes. E isso se deve mérito muito à direção e toda a questão do roteiro ali pra gente entre os personagens. Em relação aos coadjuvantes, acho os coadjuvantes até mesmo interessantes aqui. A Suna é muito bem, o Anaya é muito bem. Em relação ao CGI, como eu tava falando, eles seguem as expressões dos atores, então eu acho muito interessante isso, como as expressões são muito marcantes ali dos próprios personagens, os olhos e tudo. E como eu falei, a direção, ela foca muito em como os macacos, eles sentem as emoções ali, sabe? Então é muito bem apresentado. Sobre o vilão, que eu já vou entrar logo em detalhes aqui, o próximo César, que é o vilão aqui desse filme, ele é feito pelo Kevin Durant, que tá excelente aqui. Ele consegue trazer uma imponência absurda, enquanto o Noah, ele tem muita expressão facial ali presente. O Kevin Durant consegue trazer isso pro próximo César, vale ressaltar que o nome do vilão é Próximo César. Ele consegue trazer uma visão muito mais forte, carregada de imponência, e até mesmo trejeitos ali, que a gente fica nessa dualidade do que o vilão realmente tá querendo, sabe? Então, acho muito interessante, como também os sub-vilões aqui apresentados são bem interessantes, são marcantes, e até mesmo traz essa imponência, esse ar de perigo. Mas pra mim, o ponto-chave aqui dos personagens são muito o próprio Noah, como também o próprio Próximo César, que é feito pelo Kevin Durant. Esses dois atores, esses dois personagens estão excelentes aqui nesse filme. Já na parte do elenco humano, temos a Freya Allen. Ela faz a Ciri em The Witcher. Então aqui ela tá entregando muito bem. Acho muito interessante como os humanos estão sendo desenvolvidos aqui. Aí tem um lado diferente do que a gente viu nos outros filmes das outras trilogias, ou até mesmo da própria saga de Planeta dos Macacos. Mas a personagem, ela consegue trazer uma certa dualidade muito interessante. A gente não consegue entender qual é o propósito da personagem ali. Ou até mesmo se ela é realmente uma aliada, ou até mesmo uma inimiga do Noah. Então acho isso muito bem interessante e muito bem desenvolvido. Então meu veredito sobre Planeta dos Macacos é que, apesar de ter um contexto um pouco mais diferente dos outros filmes, da última trilogia, a gente consegue absorver muito bem a história. Ele tem um tom bem diferente comparado à outra história, que tinha uma carga mais dramática, um suspense, mais ação. Aqui tem um
pouco da aventura, de uma crescente que talvez vai por outra vertente, mas ainda assim a gente consegue absorver bem. Tem personagens muito importantes aqui que vai agregar muito, assim como o César agregou, até mesmo os coadjuvantes das outras trilogias agregaram, mas principalmente todo o futuro que vai carregar, visto que querem fazer 9 filmes de Planeta dos Macacos. Eu não sei se é 9 contando com os anteriores ou é contando a partir desse, mas ainda assim eu consigo ver uma grande trilogia se formando mais uma vez. A minha nota para Planetas dos Macacos é 7.8, o filme consegue entregar muito bem tudo que você está esperando em questão de CGI, questão de direção, questão de personagem. Vale super a pena. Se você fica curioso em ver, super recomendo. Se você já viu, comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever e deixar aquela curtida. Então vamos para a parte agora com spoilers, então fiquem avisados nos próximos acontecimentos aqui que eu vou falar para vocês. Como eu falei, após o Noah ir atrás, né, da menina ali, da humana que quebrou o seu ovo e invadiu sua aldeia sem ninguém perceber, ele acaba tendo um contato com uma nova tribo de macacos ali. E ao chegar lá, ele depara que essa tribo, ela acabou matando um dos soldados ali de sua aldeia, que é bem habilidoso, ele até conseguiu derrotar alguns, matar alguns, porém ele pede por Noah se esconder, e ela está sendo liderada por um gorila muito forte, muito imponente aqui. O Noah até tenta avisar sua família, sua aldeia, na verdade, que o perigo está chegando, essa tribo está chegando ali para atacar sua aldeia, mas como eles viram o cavalo do Noah, eles conseguem fugir e o Noah vai ter que ir correndo. Então chegando lá, ele já chega com a aldeia totalmente destruída. Ele até tenta ajudar seu pai a soltar as aves ali, porém tem uma luta muito frenética com o gorila, o seu pai e o próprio Noah. E esse gorila, ele acaba tanto destruindo o próprio Noah, como também matando seu pai. Noah consegue soltar as aves, mas ainda assim ele perde tudo, principalmente seu pai. E a partir disso a gente vai acompanhar um pouco da jornada do Noah, como também a própria aliança dele ali com a ave do seu pai. Como o Noah não tinha nenhuma ave, não tinha nenhuma identificação, a águia que sobrou, que era praticamente a líder ali presente, que é a do seu pai, ela odeia o Noah. Toda vez que ela tenta chegar perto do Noah, o Noah tenta chegar perto dela, ela risca a cara dele, ela ataca ele ou coisa assim. Mas ainda assim, depois que o Noah perdeu tudo, perdeu o seu pai, ela segue ele. Tanto que tem vários momentos engraçados que ele pergunta se ela tá lá pra julgar ele, ou até mesmo ver pra onde ele vai. Então a gente vai acompanhar muito do Noah querendo descobrir esse novo mundo, além das fronteiras que o seu pai ali permitiu. Nesse encontro ele acaba conhecendo um orangotango super simpático, que eu acho que aqui é o carisma desse filme, que é o Haka. O Haka que aqui é feito pelo Peter Malcolm, mais uma vez falando que tem as expressões faciais do Peter Malcolm e até mesmo o próprio carisma que esse ator consegue colocar aqui. É um personagem muito bom, ele está justamente aqui para ser aquele personagem que vai falar tudo o que aconteceu na última trilogia para quem não assistiu. Então ele fala um pouco do legado do César, ele fala a importância do César ali, e é muito interessante como a lenda, o que o César se tornou é rico aqui, sabe? Porque enquanto o Haka tem uma visão muito mais tranquila e até mesmo verdadeira do que o César fez, tem outros chimpanzés que têm uma visão totalmente deturpada. Então o Haka, ele fala um pouco do que aconteceu com o César, ele fala a partir dos livros ou até mesmo dos seus antigos ancestrais o que o César pregou, que macaco não deve matar macaco, assim como também ele fala da própria inteligência do César, que o César ele foi criado por um eco, porque como eu falei, aqui os macacos eles não fazem nem ideia que os humanos um dia já dominaram a Terra. Para eles é um absurdo imaginar que os humanos dominaram a Terra, como também os chimpanzés viviam em zoológicos ou coisa do tipo. Então, para eles é muito absurdo saber que o grande líder, a grande lenda, que é o César, ele foi na verdade criado por humanos. Então, o Noah ele fica fascinado com isso, como também ele fica fascinado como o seu pai evitou que ele soubesse de certas coisas, que na verdade só ia agregar em todo o seu conhecimento, sua descoberta ali. E como eu falei, é muito interessante ver toda a questão da evolução dos macacos aqui. Acho que isso aborda de uma forma muito simples aqui, mas muito interessante. Em determinado momento a gente vê até o Noah, ele vendo um telescópio, vendo as estrelas e ficando fascinado que o mundo é muito mais além do que só aquele local. Tem várias coisas que ele pode explorar. Da mesma forma também a gente vai acompanhando a humana que ele estava seguindo indo atrás dele, só que ele fica meio receoso com ela, porque para ele ela é só um animal ali que tá indo atrás dele. Só que o próprio Haka fala que ele deve seguir o próprio legado do César, ele tem que descobrir um pouco mais sobre o César, porque é aquilo que é como uma verdade absoluta, que o César era um pacifista, ele pensava o melhor para o seu povo. Então ele vai aprendendo um pouco mais disso com o Haka, e aqui tá o desenvolvimento do próprio personagem, não só a questão de ouvir, mas ele viver isso junto com o Haka em busca dessa possível vingança, que na verdade ele não quer se vingar, ele tá atrás do seu povo para restaurar tudo aquilo que já destruíram. Temos momentos frenéticos dos gorilas, né, dessa tribo atacando o próprio Noah, as pessoas fugindo, temos ferozes ali, humanos que estão mais como os animais ali, e tem uma cena até mesmo absurda do gorila indo atrás da própria May aqui, vale ressaltar o nome dela, May, essa humana, é feita pela Frey Allen aqui, a Ciri, eu diria que eu vou chamar ela aqui de Ciri.
Então a gente vai vendo muito esse conflito até chegar um momento em que o Noah acaba sendo nocauteado. Antes mesmo disso, ele consegue ver uma arma que o próprio gorila usava, que era como se fosse um taser, e consegue consertar. Então a gente vai vendo que o Noah, ele é muito inteligente nas coisas. É um pouco mais, como posso dizer, desenvolvido comparado aos outros chimpanzés ali. Só que não adianta, ele acaba sendo capturado. O Haka, em um momento para salvar o Noah, acaba morrendo para salvar também não só o Noah, mas também a May. Mas ele fala pro Noah lembrar tudo que o César fez, e antes disso ele dá um colar que ele seguia, né? O colar que representava a janela do César, mas se tornou um símbolo, né, do povo, né, dos chimpanzés ali que o César quis passar. Ele entrega pro Noah e fala para ele fazer o que o César fez, porque ele lembra um pouco o César. Temos até uma certa semelhança. Eu fico pensando se o Noah era um descendente do próprio César. Então, sendo capturado, o Noah chega lá numa praia que lembra muitos outros filmes, onde tinha a Estátua da Liberdade, mas chegando lá, ele dá de cara com o grande vilão desse filme, que é o Próximo César. Aqui temos um debate muito interessante, que o Próximo César, ele é totalmente diferente do pensamento que o Haka tem perante o César. Ele prega muito a ideologia do César, mas de uma maneira totalmente deturpada. Como eu falei pra vocês, aqui é muito interessante algumas questões, justamente como lendas se tornam diferentes de acordo com o povo que ali é criado, de acordo com a sociedade que ali é construída. Tem até um determinado momento que o Próximo César, ele chama o Noah, ele pergunta o que é aquele povo ali presente ali pro Noah, e Noah fala: isso aqui é um conjunto de aldeias sendo sequestradas. Aí ele fala: não, Noah, isso aqui é um reinado. Então a gente vai vendo uma possível, né, ditadura ali presente do próprio Próximo César. E vale ressaltar que ele gosta de capturar humanos. Ele já tem um humano entre ele, onde esse humano começa a contar a história sobre a Roma Antiga. Por isso que dá mais esse ar de ditador para ele. Como também ele quer mais conhecimento humano para ele se tornar um possível Deus ali presente aos macacos. Ele mesmo fala que ele é o novo César. Então a gente vai vendo muito como o mito, né, o conhecimento sobre o César vai sendo ignorado e visto de outra forma. Vale ressaltar que o Próximo César, ele traz conceitos que o próprio César ensinou, só que ele traz muito para o lado mais egoísta. Enquanto o Haka, e o certo seria trazer uma coisa mais compartilhada entre o povo, uma coisa que pudesse ajudar o povo e não só a ele. Então a gente vê muito esse egoísmo, essa imponência, essa maldade do próprio vilão aqui. O Noah, indignado com tudo isso, ele tenta pedir ajuda a May, que também foi sequestrada. Ele encontra seus amigos, encontra sua mãe, e ele descobre que o César ali, o Próximo César, ele na verdade quer abrir um bunker gigante ali, porque dentro daquele bunker tem conhecimento. E esse conhecimento pode até, quem sabe, deixar ele imortal. Então a gente vê como esse vilão ele é soberbo, como ele quer conquistar tudo através do poder, assim como os humanos. E a May tenta ajudar o próprio Noah, e eles arrodeiam a praia, né, em um momento ali, né, que eles tentam arrodear. O Próximo César, ele quer esse contato com o Noah, ele vê que o Noah é tão esperto quanto ele, então ele quer o Noah como aliado. O Noah vê que seu amigo, na verdade, melhor amigo, o Anaya, tá trabalhando pro Próximo César. Ele vê como as pessoas, no caso os macacos, né, não se eu troco pessoas por macacos, é que eles são tão bem mais evoluídos que eu acabo chamando de pessoas. Ele escraviza os próprios chimpanzés, o próprio Próximo César. Ele traz essa maldade, essa ditadura ali presente. Então, o Noah, ele não tá querendo aquilo pro seu povo. Ele vê que a maioria do seu povo já está ali, assim como outros povos estão ali. Então, ele, junto com a May e junto com seus amigos Suna e Anaya, eles têm um plano, visto que a própria organização, né, esse local, esse reinado do Próximo César é de frente para uma praia que tem uma barricada ali. Então, o objetivo deles é explodir tudo aquilo e acabar destruindo todo o covil ali do Próximo César. Só que antes disso, eles acabam entrando dentro do bunker. Chegando lá, é muito interessante essa cena, porque o Noah e os seus amigos, né, tanto o Suna como a Naya, eles acabam descobrindo várias verdades, porque nesse bunker ele já fica surpreso que foi um eco que construiu aquilo, no caso um humano construiu aquilo. O Noah, um pouco antes, ele fica chocado que a May sabe falar muito bem, ela é tão desenvolvida quanto ele. Isso deixa perplexo, né, que um dia os humanos foram tão desenvolvidos quanto os chimpanzés são hoje. E não só com isso ele fica chocado, mas descobrir alguns livros ali, que não só o próprio Haka apresentou, dizendo que foram os humanos que já fizeram, mas um livro com imagens, onde ele vê os chimpanzés ali no zoológico, através de livros, tudo que foi feito ali, o alfabeto. Então ele fica fascinado com isso, da mesma forma que ele fica um pouco assustado que os humanos um dia já foram, né, os possíveis dominantes ali presentes daquele planeta, agora são os macacos. É muito interessante como a própria direção ela enfatiza essa questão das expressões, da curiosidade, que enquanto os macacos eles procuram a evolução através do conhecimento, claro, o Próximo César ele quer destruir tudo, mas aqui o Noah ele quer procurar através do conhecimento, através da descoberta. Os humanos procuraram evoluir através de destruição, através de guerras, bomba, armas e pólvora e por aí vai. Então eles conseguem entrar no bunker, eles veem que tem vários tanques, várias armas, e eles tentam abrir justamente para quando eles abrirem, eles salvarem o povo do Noah e deixar o pessoal do Próximo César preso ali dentro daquele bunker e nunca mais sair, fechar, tipo, matar a galera que é ruim.
Só que quando eles abrem, o próximo César tá com sua mãe e ameaça ela morrer. E aí tem um determinado momento que a gente fica muito, eu pelo menos fico muito surpreso, que a própria May, ela resolve afogar todo mundo, seja o Noah, próximo César, e todo mundo ali presente. Então água pra tudo que é lado, vários chimpanzés quase morrendo afogados, alguns morrendo de fato. O próximo César tenta fugir, o Noah em determinado momento ele aproveita pra lutar e se vingar daquele gorila que matou o seu pai. É uma cena muito agonizante, aqui a direção é muito bem. Ela traz a sociedade do Noah tentando fugir entre as ferragens ali e o gorila querendo atacar ele, que é bem maior, bem mais forte. Só que o Noah ele é muito inteligente, como eu falei pra vocês, ele até mesmo passa esse aspecto de mais desenvolvido. Ele consegue destruir esse grande gorila e consegue subir no bunker, visto que tudo foi ali afogado pelo mar. Então não adiantou nada o próximo César tentar conquistar tudo aquilo ou abrir aquele bunker, porque tudo foi por baixo d'água. Então chegando lá em cima da montanha, acima do bunker, tem um conflito do próximo César com o próprio Noah. E dá muita agonia, porque o Noah, ele ainda é pequeno, ele é jovem, inexperiente, enquanto o próximo César é mais ligado, é mais forte, maior. E o Noah é uma pisa que vocês não têm noção, é uma pisa absurda. Só que em determinado momento ele percebe que as aves estavam voando ali em cima do próximo César. Como também, antes mesmo dele começar a ter esse desenvolvimento de amadurecimento após a morte do Haka, ele consegue conquistar a ave do seu pai. E ele lembra que existe um canto ali que pode chamar as suas aves. Então ele começa a fazer esse canto. Então você vê que todo o desenvolvimento da relação dos chimpanzés com suas águias, como também tudo ali que eles construíram como sociedade, né? Eles têm como se fosse uma ligação ali, é aqui desenvolvido e até mesmo dá suporte, né, na luta do Noah com o próprio próximo César, que é assim, é muito brutal o que acontece. O Noah começa a cantar, todos os chimpanzés começam a cantar também, e todas as aves vão em cima do próximo César, não só atacando ele, rasgando ele em várias partes, fazendo também ele cair do penhasco. Então Noah ele consegue de volta salvar seu povo e voltar para a aldeia para reconstruir tudo. Mas dessa vez ele como líder do seu povo, como também o novo líder que vai guiar esse povo a gerar o legado do seu pai. Como eu falei, eu acho que esse filme ele determina muito o legado dos outros filmes, mas o legado do César, acho que essa vai ser a chave para essa possível trilogia, que o Noah ele vai seguir muito do que o César já fez, que é o certo, eu acho que seria para os chimpanzés viverem em paz, ou até mesmo se prepararem e se protegerem dos humanos. Porque o que a May vai fazer vai chocar um pouco vocês. O Noah reconstrói seu povo, consegue salvar tudo ali, e quando ele menos espera, a May chega lá na sua aldeia. Ele fica extremamente irritado e decepcionado com ela, visto que ela largou ele e resolveu afogar todo mundo ao invés de salvar o Noah e sua família. E ele tenta conversar com ela, ele tenta entender um pouco mais ela, mas ele fala que o próximo César estava certo. O próximo César falou, não deve se confiar em humanos, os chimpanzés devem se manter unidos. Isso aqui, no momento que ele tentou confiar numa humana, quase que ele morreu, como também quase ele matou todo o seu povo. Então o Noah sente isso, ele tem esse receio, ele sente esse rancor até mesmo pelos humanos, que antes já sentia por achar que eles eram selvagens, mas agora sabendo que um dia eles já foram dominantes, mas também eles podem trapacear e querer trazer o domínio de volta, ele fica com esse receio e isso faz ele ficar preparado para o que pode acontecer no futuro. Mas mesmo assim, ele fala que não vai seguir dessa forma. Ele vai seguir o que o Haka passou para ele e o que o César passou. Então ele fala toda essa questão da compaixão e como se deve seguir em diante esse legado do César. Falando isso, ele faz a May se emocionar, lembrando do próprio Haka, e ver como Noah tem uma visão totalmente diferente dos outros chimpanzés, onde ele está procurando só viver em paz. E ele até mesmo fala que um dia os humanos e os chimpanzés poderão viver juntos, trazendo um equilíbrio, não precisando um destruir ao outro. E quando a gente menos espera, a May estava com a arma para matar o próprio Noah. Só que ouvindo isso, ela fica comovida. Então ela pega o colar que o próprio Noah deixou com ela e vai embora. Só que aí tem um pouco ali do pós-crédito, que a própria May, ela encontra um novo bunker, como esse bunker tá cheio de pessoas desenvolvidas, ou seja, gente como a gente, onde essas pessoas estão fazendo teste para destruir os macacos, como também se preparando para algo muito grandioso. Elas conseguem se comunicar entre os países. Antes a comunicação foi cortada, mas agora a comunicação está sendo restaurada. Então, falo tranquilamente aqui para vocês, vai vir guerra. Então vai ser muito interessante a gente ver esse desenvolvimento do Noah construindo algo, como também os humanos querendo construir algo. Mas como eu falei para vocês, os chimpanzés, eles procuram crescer e evoluir, tanto que o Noah ele vai apresentar ao seu povo ali mais do mundo, né? Ele vai viajar um pouco com a Suna para conhecer mais do mundo, através da construção mesmo, do crescimento e desenvolvimento intelectual. Enquanto os humanos, o crescimento vem a partir da guerra, do domínio e da pura maldade. Então a gente vê que os humanos, não importa como eles cresçam, evoluam, eles sempre vão procurar um jeito de saírem por cima e quererem dominar tudo. É uma visão muito interessante, muito rica, achei sensacional como tudo foi abordado aqui, como tudo isso tem uma premissa para algo futuro
muito grandioso. Então, se você pensa em ver o Planeta dos Macacos, o vídeo até tá um pouco grande aqui. Curte, comenta, se inscreve. Fala aqui embaixo qual a parte mais gostou, o que não gostou. E até a próxima.